Enquanto nós brincamos de evangelho aqui, de igreja aqui, e brincamos com a palavra aqui, o Senhor está sentado no seu trono, rindo. Nossa, essa galera é engraçada demais. Aí chama um anjo, ó, vem, dá uma olhada lá, ó. Mas em um ponto a gente pode concordar. A Bíblia não é totalmente a palavra de Deus para ele mesmo. Deus não pode ser contido. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Prepara a nossa mente e o nosso coração para recebermos a tua palavra, Senhor, em reverência, em adoração, pedindo que o Senhor converta as nossas afeições, nosso prazer esteja voltado para ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Antes de vir para cá, eu estava pensando muito no silêncio, acho que é o assunto que eu vou pregar no domingo. Pensando esses dias sobre poder da oração, por exemplo. Se você der um Google ou pesquisar, não sei se você lê, há um movimento na história da igreja cristã chamado de os Pais do Deserto. Eram geralmente monges, católicos que amavam a contemplação, a adoração a Deus no silêncio. Ermitões, eremitas, saía do meio da confusão da cidade, se isolavam por meses ou anos em desertos e montanhas. E para nós hoje, cristãos, nessa época de tanto barulho, tanta informação, tecnologia, internet, a gente tem que buscar uma experiência com Deus que nasça no silêncio. As orações mais eficazes, ela vem do silêncio. A adoração mais eficaz, ela vem do silêncio. Por exemplo, quando a gente fala de intercessão, adoração, a gente já associa isso a muita gritaria, Eu estava vendo um programa esses dias do Caio Fábio com um humorista, E humorista até do Portas do Fundo, por incrível que pareça. E ele falando que uma vez estava num restaurante e a moça, você é evangélico? Sou. Tô doente, você pode orar? Mas a moça deu uma cutucada nele e falou, você pode orar baixinho? E qual é a conclusão? É que o crente faz isso e o mundo concorda com isso, que o crente só sabe orar fazendo barulho. Só sabe adorar fazendo barulho. Não que o barulho seja um problema, mas a verdade nasce no silêncio. Estava meditando hoje, Vendo meus filhos ali brincando em casa. Salomão falou algo tão poderoso. Ele disse, olha, na multidão de palavras não falta transgressão. Por isso não confia em gente que fala demais, ele disse. Porque quanto mais calado, mais sensível. Palavra é coisa cara, irmão. Não é só espiritual, mas é charmoso falar pouco. Para quando falar o que vai ser dito, tenha total significado. Total eficiência. Não é o assunto de hoje não, mas é já para a gente se preparando para domingo. E até domingo vai treinando as madrugadas ali, ó. Todo mundo foi dormir? Dorme um pouquinho, aí acorda lá para 1, 2, 3 da manhã e vai sentar no sofá. Fala nada. Oração, às vezes, não precisa de palavras. Fica só sentado no sofá, aprendendo o dom do silêncio. Porque não sei se você é igual a mim, mas não dá para ficar tranquilo na pós-modernidade, entendeu? Eu fico sozinho, ó, 1 minuto de conversa com alguém, minhas pernas já estão, ó. Então você precisa intencionalmente
treinar sua alma, treinar suas emoções. Vou ficar nesse sofá e vou orar não orando, vou adorar não adorando. Porque também tem essa confusão, que oração e adoração é nós dando algo a Deus. Mas que tal supor que também a adoração é Deus cantar para nós? Que oração é Deus falar com a gente? Nós precisamos de uma fé que aprenda a nascer no silêncio. Aí a gente vai ver uma fé autêntica, uma fé transformadora, uma fé influente, uma fé robusta. Sem barulho. Um pastor postou e eu repostei. Eu achei poderosíssimo, né? Porque está lá e a gente não vê. Ele diz, olha, a muralha de Jericó não caiu com um grito que foi dado em um dia. Ela caiu porque o povo ficou calado 6. Eu falei, meu Deus, simples, mas é real, entendeu? Vamos, gente, derrubar a muralha de Jericó. Meu Deus, a gente vai marchar, vai, entendeu? Agora vamos ficar 6 dias calado? Quem aguenta? Então é 6 dias calado para falar o que importa. Porque na multidão de palavras existe muito pecado, Salomão diz. Eu já aprendi cedo, eu respeito todo mundo, mas eu não confio em quem fala muito. É o acordo lá em casa. Aí quando eu não vejo, minha mulher viu, ela cutuca. Você viu, né? Vi. Então, abra, mas não abra muito. Se entregue, mas não se entregue muito. Ô, pastor, você é calado? É bom demais, irmão. Você quer um motivo para você. Eu estou dando motivos do silêncio para Deus. Agora, para você. Quanto mais você for calado, menos você tem do que se arrepender. Sim ou não? E como eu sempre digo, né, quase toda pregação eu falo, eu detesto ter que me arrepender. E para eu me arrepender menos, eu tenho que falar menos. Glória a Deus, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, diz-me a oferta, a gente faz no final, tá bom? O nosso assunto de hoje vai ser inerrância bíblica. Eu acho que não tem como a gente criar nenhum tipo de fundamento de fé se a gente não partir daquilo que Deus achou razoável revelar a mim e a você por meio das Escrituras Sagradas. Não precisamos de nada mais que a Bíblia para nos relacionarmos com Deus. E do que se trata, a grosso modo, ou numa linguagem popular, a inerrância bíblica? É a doutrina bíblica na qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Não há erro na Bíblia, e a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Se não começarmos desse ponto, tudo que vem a partir disso é remendo. É adaptação. E a gente vai tocar em algumas variáveis, né? Vários pontos de vista que existem ao longo da história para a gente concluir. Então, se a Bíblia não é a palavra de Deus, eu julgo que ela é uma sugestão naquilo que me é adequado. Então, se ela não é totalmente a palavra de Deus, ela só é Deus falando naquilo que me apraz. Mas naquilo que me confronta, não. É por isso que todo aquele que relativiza as Escrituras está, no final das contas, quase que adaptando a Bíblia a uma situação que aquela pessoa está administrando. Não sei se você entende isso.
Então, existe algo na minha vida que eu não quero ser corrigido, confrontado, alinhado por Deus, aí eu relativizo as Escrituras. Olha, ela não é. Por exemplo, estava falando hoje à tarde sobre os grandes movimentos que existem hoje de progressismo, né, liberal. Geralmente por cristãos que politicamente militam mais à esquerda. Eles tendem a relativizar alguns absolutos bíblicos ao ponto que eles consideram mítico Adão e Eva e o Gênese e o Éden. É folclórico, não é literal. Por quê? Porque se o Éden, o Gênese, Adão e Eva é bíblico, existe criação, existe rebelião e queda, existe o que a teologia chama de pecado original, consequentemente, Jesus foi para a cruz para pagar o débito que nos era cabido, para absorver sobre ele a sentença que era minha e sua. Consequentemente, o homem está em pecado, portanto, o homem não é fruto do meio. Ele tem que se arrepender, Deus está irado contra ele, contra seu pecado, Deus vai matá-lo eternamente por causa da ira que ele tem contra o pecado e o pecador. E isso, para a geração pós-moderna, é politicamente incorreto. Então você relativiza o Gênesis e você domestica Jesus, dizendo que Jesus é uma aparição histórica de bondade, generosidade, fraternidade, inclusão e amor. Ou seja, Jesus não existe porque o homem está em pecado. Jesus existe para ser um modelo fraternal ao homem. Parece bonito, mas não é o evangelho. Parece coerente para quem está carente emocionalmente. Por isso que Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente pelos espirituais. Ou seja, a Bíblia não é uma sugestão. A Bíblia é um veredito. A Bíblia não é uma opinião. Deus não está achando algo. E Deus pouco se importa com o que você pensa. Eu gosto de um salmo de Davi que diz: da nossa angústia e da nossa destruição, clamamos a Deus. Ele enviou a sua palavra e nos curou. Pode observar, todo mundo que quer relativizar a Bíblia está administrando alguma coisa que a Bíblia condena. Para mim é batata. Está escondendo o quê? Caráter, sexualidade, qualquer coisa. É batata. Pode ir que você vai ver. Porque, irmão, para quem julga que é fruto daquilo que a Bíblia estabelece e revela, há fé até na capa. Sim ou não? É o que eu sempre digo, irmão, da Bíblia eu creio até na capa e na editora. Porque transformou minha vida, irmão. Me trouxe até aqui, vai me levar até onde eu quero ir, ou até quando Jesus voltar. Não há relativização para quem foi transformado por essa verdade. Eu não quero administrar como do oculto. Portanto, eu não preciso relativizar isso. Eu não estou administrando nada que ofenda a Deus, sua glória, sua palavra, seu espírito. Estou me abrindo todo a isso, estou me expondo isso. Se não me falha a memória, é Agostinho de Hipona que diz: quando nós selecionamos na Bíblia o que gostamos ou o que queremos, não é na Bíblia e nem em Deus que cremos, mas em nós. E tem uma pregação minha de 2 horas, longa, mas quem tiver interessado busca. Não tem vídeo, é só áudio, está no YouTube, chamado A Marca da Besta. Então a pós-modernidade colocando o homem no centro de todas as coisas, eu baixei um meme esses dias que eu achei muito interessante. Vou postar daqui uns dias. Coisas que Jesus não disse, o nome do meme. E uma delas é Jesus pregando a multidão, dizendo: o que importa é ser feliz, siga o seu coração. É...
Para essa geração atual, é quase isso que é evangelho. O importante é ser feliz. Onde que está escrito? O próprio Cristo diz que aquele que se mantém rebelde a ele, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, não é porque Jesus nos perdoou que para Deus está resolvida a questão do pecado. Alguém vai pagar o boleto no final. É sério, pastor? Ele não pagou, não? Pagou para aquele que respondeu. Para aquele que não respondeu, tem que pagar sozinho. Eu paguei. Você não aceitou que eu paguei. Agora você vai ter que pagar. Por isso que todos os caminhos levam a Deus. Sério, pastor? Sério. Mas o que Deus vai dizer, eu não sei. Todos os caminhos vão levar a Deus. O que Deus dirá a cada um de nós, eu não sei. Mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo crucificado. Ou seja, você é devedor. E Cristo é o quitador da sua dívida. Se não for por ele, o boleto continua existindo. Você vai chegar até Deus em qualquer outro caminho. Mas se não for por Cristo, o boleto vai estar aberto e você vai ter que pagar. Por isso que a Bíblia, querido irmão, não está sugerindo nada a você, não está pedindo a sua opinião. Ela está dando um veredito. Ela está dizendo como o mundo foi criado, como o mundo caiu, quando o mundo foi redimido e como o mundo será consumado. Aí aqueles que dizem, não, a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia foi... Irmão, eu me envolvi com um coach aí que se arrependimento matasse, irmão, sangue de Cristo tem poder. E o pior é que um monte de crente foi atrás do cara porque eu fiquei andando com um cara aí há alguns meses. Treva, irmão. Treva ao ponto que é cada um no seu quadrado, né? Igual eu postei lá que Coldplay e John Mayer é ruim pra caramba. O trem que me dá... Eu escuto a voz desses camaradas já... Aí a Amanda Rodrigues postou lá, pastor, deixa a música para quem de música vai cuidar da teologia. É verdade, né? Aí dá vontade de falar para os irmãos, irmão, quem é de coach, quem é de teologia é teologia. Aí o coach se danou a escrever o livro sobre teologia, que a Bíblia foi escrita por homens e não por Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Mas não é novo isso. Irmão, Deus, soberano sobre o universo, diz que a folha de uma árvore, os fios dos nossos cabelos estão contados. No meu caso, né? Não tem como cair. Mas aqui quem foi para o espelho no banheiro e passou o pente, o cabelo caiu na pia, Deus disse, por meio da sua palavra, que os fios dos nossos cabelos estavam contados. Aí vem um camarada julgar que Deus é uma vítima, tão vítima, que os homens conseguiram escrever a Bíblia do jeito que queriam e Deus ficou sem chão. E agora, o que é que eu faço? Ô, gente, no dia que Deus for uma vítima, a gente precisa resetar a nossa fé, irmão. A gente estava conversando hoje à tarde. Irmão, quer você pregue o evangelho, quer não. Quer você evangelize, quer não. Quer você seja igreja ou não. As escrituras vão se cumprir, com ou sem você. Ninguém acelera e ninguém retarda a palavra, a vinda, as profecias do Senhor, irmão. Quando você ouvir essa besteira, que a Bíblia foi escrita por homens e não por Deus, você abre Salmos 2 para rir um pouco com o pessoal. Tá bom? Você fala, peraí. Lembrei de um negócio aqui que eu vou, uma piada gospel, para eu rir e você rir. Aí você abre Salmos 2 e lê o seguinte, ó.
Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e faz piada deles. Em sua ira, os repreende, e em seu furor aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Olha, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Enquanto nós brincamos de evangelho aqui, de igreja aqui, e brincamos com a palavra aqui, o Senhor está sentado no seu trono, rindo. Nossa, essa galera é engraçada demais. Aí chama um anjo, ó, vem, dá uma olhada lá, ó. Mas em um ponto a gente pode concordar. A Bíblia não é totalmente a palavra de Deus para ele mesmo. Deus não pode ser contido. Você concorda isso? Mas ela é totalmente a palavra de Deus para nós. Foi razoável, foi prudente de Deus. Se Deus se revela em totalidade a mim, a você, se enlouquece. Um amigo meu começou comigo na mesma igreja há 12, 13 anos. Meu irmão mandou as fotos hoje. Passou até na TV, deu um surto psicótico, ficou lunático. Quebrou no aeroporto uma loja, meteu uma pedrada na vitrine, destruiu uma Ferrari dentro de uma loja. Porque era um homem tão focado em espiritualidade, Bíblia, cura, e pá, que enlouquece. Então, a Bíblia é razoável como revelação de Deus a mim e a você. Por isso que Paulo disse, olha, não ultrapasse o que está escrito. Porque o que está escrito é satisfatório para você conhecer. É razoável para você conhecer. É recomendável. É o que Deus, em sua soberania e no seu conselho, quis que chegasse até nós. Porque a própria Escritura diz, e um dos seus discípulos disse, que se fôssemos escrever livros sobre o Senhor, sua vida, não caberiam livros na terra. Ou seja, há muito o que escrever porque Deus não pode ser contido. Mas é coerente e razoável entender que aquilo que foi escrito é adequado para a nossa edificação e transformação. Que não precisamos de mais, não estamos obedecendo nem o que sabemos. Quanto mais ousarmos, sabermos mais. E olha que eu creio em revelação constante, desde que ela tenha rédeas no que está escrito. Por isso que Paulo disse, não ultrapasse o que está escrito. Não existem novas revelações. Pode haver uma nova perspectiva a partir daquilo que está escrito, mas uma nova revelação contraditória ao que está escrito, nunca, jamais. É por isso que Paulo recomendou em suas epístolas que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, Deus vai falar, mas aquilo que Deus fala, o profeta pode condicionar a si mesmo, sua cosmovisão, sua percepção, seu estilo de vida, seus hábitos. Então o Senhor está dizendo que há freios. Em outro lugar, em uma das suas epístolas, diz, aquele que profetiza precisa ser julgado por 2 ou 3, não o profeta, mas a profecia. Porque é razoável o que foi dito para examinar o que pode ser dito além do que está escrito. Essas duas coisas. Quando alguém relativizar a palavra, você pergunta, o que você está escondendo?
E o segundo é, vamos rir um pouco. Abre Salmos capítulo 2. O Senhor está rindo de você, moço. Porque o próprio Cristo, quando veio, não sei se você percebeu na sua leitura dos evangelhos, qualquer movimento contraditório que ele desse, ele apelava ao quê? Às escrituras sagradas. Para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, e citava. Para que se cumpra as escrituras, e citava. A gente está tão, nesse tempo de modernidade, fugindo do crivo das escrituras. Esses dias eu vi uma postagem de um colega de ministério falando que era pregador do evangelho da graça. É até pleonasmo. Não existe biblicamente evangelho da graça. Evangelho é a graça. E a graça não começou no Novo Testamento. Martin Lloyd Jones, considerado o último dos puritanos, diz: quem não entendeu o evangelho no Antigo Testamento fará um desserviço ao pregá-lo no Novo. Vá na sua Bíblia e pesquise Evangelho da Graça. Não existe. Existe Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho do Reino de Deus, mas Evangelho da Graça. Por que esse pleonasmo? Porque o pessoal quer pregar uma novidade que coce os nossos ouvidos, que não seja questionável a partir daquilo que está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, chegarão dias difíceis, os homens juntarão mestres para si, de acordo com o nível de coceira que tiver. Não é bom sair do banho, pegar um cotonete e, fazer um mosaico? Isso aqui é Deus, isso aqui não é, isso aqui é Bíblia, isso aqui não é. Principalmente, é magnífico isso teologicamente, para quem é equilibrado. Quem é desequilibrado, isso aqui é uma tragédia. Se prega muito, o próprio Caio Fábio crê nisso e prega isso. Jesus é a chave hermenêutica. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus é a chave interpretativa. Que a Bíblia só tem coerência se ela se afunilar em Jesus. Sim, primeiro ponto. Não, segundo ponto. Sim e não. Sim, se o fim for a síntese que glorifique a Deus, a síntese que nos engaje como povo de Deus em missões, na evangelização das nações, na edificação da igreja, no fluir dos dons. Jesus é o centro. Vamos ler daqui a pouco Hebreus capítulo 1. Deus falou pelos pais e pelos profetas, mas fala exatamente agora por meio do Filho. Sim, não por quê? Porque aqueles que não querem todo o conselho de Deus, vai usar Jesus como a chave hermenêutica para dizer que aquilo que Paulo falou, se Jesus não falou, não é evangelho. Vai dizer que aquilo que Davi falou, que Moisés falou, que Jeremias falou, se Jesus não falou, não é evangelho. Isso é extremamente nocivo a uma fé saudável, a uma fé honesta. Porque quando eu digo que Paulo não é Jesus falando, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso me impulsiona ao mais ou isso me impulsiona ao menos? Isso é uma revelação aumentativa ou diminutiva? Por experiência eu digo que diminutiva, nunca aumentativa. Quando o camarada chega para mim e diz, Moisés disse, mas Jesus não disse. Portanto, eu não tenho que obedecer Moisés. Esse cara não quer o mais. Esse cara quer o menos. Portanto, para mim não é válido. Sim, Jesus é a chave hermenêutica para me impulsionar como mediador de superior aliança baseada em superiores promessas. Em Cristo eu sou, em Cristo eu posso ser tudo aquilo que Deus espera de mim. Mas quando o cara faz o recorte, fala, quase nunca é honesto. Você quer um exemplo? Eu escutando esses pregadores modernos da graça, ou hipergraça,
Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que eles estão dizendo? Que a lei é uma maldição. Mas não foi o que Paulo disse. Cristo me libertou da maldição da lei, Deuteronômio capítulo 28. Mas ele não está dizendo que a lei é uma maldição, porque a lei é palavra de Deus. A lei é Cristo. A graça já é atuante antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro foi morto. A graça é atuante a partir do perdão que foi dado a Adão e Eva. A graça é atuante a partir do sacrifício que cobriu a nudez de Adão e Eva. Então Deus não evoluiu, irmão. Deus não é um no antigo e um no novo. Deus é o mesmo. Foi Deus quem matou, foi Deus quem puniu, foi Deus que ordenou o que ordenou no Antigo Testamento. Deus não evoluiu, Deus não passou por terapia. Deus é o mesmo. A única diferença é que em Cristo o homem consegue dar a Deus uma resposta mais adequada. Porque a sua natureza não é contida mais como na lei. A sua natureza é transformada. Paulo diz que a lei é um aio, e a palavra aio no grego ali é pedagogo. A lei foi um professor de nossa infância na fé, a fim de nos levar ao nosso destino de fé, que é Cristo em nós, esperança da glória. Mas a lei não é uma contradição. A graça não é Deus evoluindo. Cristo não é Deus evoluindo. Cristo, a Bíblia diz, vem ao mundo na plenitude dos tempos. Então entenda isso, para a gente poder ir para os versículos bíblicos. Jesus não poderia nascer em qualquer era histórica? Sim ou não? Ele poderia nascer no século 21. Então a gente não pode colocar o evangelho em contradição até a partir daquilo que a gente não entende ou não quer entender. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então existem 3 fatores que determinam aquele momento histórico do nascimento de Jesus como plenitude dos tempos. Que foi Israel, Roma e Grécia. Então existe um fundamento ou uma maneira de Deus instrumentalizar a revelação da sua palavra e do seu evangelho naquele exato momento. A partir do judaísmo, a sociedade tinha aderência. O judaísmo era ortodoxo. Para o judaísmo, a verdade é concreta, a verdade é absoluta. Ou seja, há uma aderência moral por valores, por tradição, por pé no chão. A Grécia, de certa maneira, tinha a subjetividade. Para o judeu, a verdade é, e para o grego, o que é a verdade? Então tinha um desejo de transcendência, de subjetividade. E Roma tinha tecnologia. Então o Senhor juntou esses 3 elementos. A aderência do judaísmo, a intelectualidade ou a subjetividade da Grécia e a tecnologia de Roma. E espalhou a sua palavra e a revelação do seu Filho por todas as nações até hoje. Portanto, Deus não é uma vítima. Deus é soberano e estabeleceu toda a história. Ao ponto que Apocalipse está escrito, irmão. Como que a Bíblia pode ser errante? Se Deus já foi e voltou. Eu só tenho que saber qual é o meu lugar e me conectar a Ele. Billy Graham falava isso. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai ficar bem. Acabou, irmão.
A minha alegria é essa. Todos os dias, quando eu me emociono diante do meu Senhor, rapaz, que sofrimento é existir. Mas que maravilha de descanso é saber como tudo termina. Deus é soberano, eu não ajudo Deus, irmão. Eu só coopero de alguma maneira com você, com o evangelho, com a igreja e com a história, mas ela já está estabelecida. Com ou sem você, Deus fará. Com ou sem mim, Deus fará. E é como eu sempre digo, como você não respeita a Bíblia não respeita você. A Bíblia é um livro selado. E só é aberto aos filhos. Só é aberto àqueles que recebem o batismo. Aqueles que consideram a Bíblia letra, nunca, nunca acessarão o coração de Deus. A Bíblia não é um objeto de estudo, a Bíblia não é para ser investigada, a Bíblia é uma pessoa. Por isso existe uma grande diferença entre os cristãos. Porque tudo vai depender do nível que essa pessoa pertence à palavra. É aqui que está o poder. Você não consegue entender a palavra de Deus se você não pertence à palavra de Deus. É o oposto, né? As pessoas querem ler a Bíblia para entender. Mas a Bíblia quer ler você. Você só consegue ler a Bíblia se a Bíblia lê você. É por isso que ela não é uma sugestão. É automático. Eu estou lendo a Bíblia está me lendo. Aí funciona. Postei agorinha, né, uma foto minha e daquela falando disso. Gravei um vídeo com o Rodolfo e a Alexandra, falando de casamento perfeito que não existe. E eu refletindo sobre a beleza da família, a santidade do lar. E não é que existe família perfeita? E família perfeita não é comportamento perfeito. Não existe família perfeita de maneira comportamental. Mas existe família, casal e casamento perfeito a partir da adoração. Perfeição é adoração. Perfeição não é ausência de erro. Perfeição é pertencimento a Deus em adoração. Você quer maior instrumento de transformação familiar do que esse? Erro, mas a minha adoração me conscientiza muito rápido. Erro e sou levado ao quebrantamento. Perfeição é ser constrangido pela palavra. Estou brigado com a minha esposa, abre a Bíblia para ler a palavra, mas ao mesmo tempo me dispõe a palavra a ler a mim. Então, em 5 minutos de leitura, a Bíblia pergunta: é sério mesmo? Aí você... Eu estava com meu irmão hoje à tarde, ele começou a ler um salmo para mim, no meio do salmo começou a chorar. Que é vida, irmão, não é letra. E é isso. Só um verdadeiro crente, irmão, consegue se emocionar diante das santas, sagradas escrituras. Por isso que não tem relativização. É vida. E ela só se abre para quem quer viver. Você quer aprender a Bíblia para ganhar um debate? Ou você quer conhecer a Bíblia para transformar a sua vida? Você quer conhecer a Bíblia para encher o seu intelecto ou dar uma resposta adequada a Deus? Você abriu em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É um dos meus textos favoritos, ao ponto que eu tatuei na minha cabeça. Jesus amado. Tá gravando, né? Os irmãos vão pirar aí. Isso é lindo, irmão. Toda escritura. E a palavra escritura aqui não é logos.
é a palavra grega grafia, ou seja, Paulo está dizendo sobre o que foi escrito. Torá, Salmos, Provérbios, os profetas maiores, os profetas menores, consequentemente, as cartas neotestamentárias, na vida e morte dos apóstolos, eles não conseguiram formar ali todo o cânon bíblico, né? Foi no concílio de Hipona, quase 400 anos depois de Cristo, que esse concílio conseguiu fechar, né, em coerência aquilo que eles afirmavam como livros inerrantes. Existem livros chamados apócrifos, que é aqueles que esse concílio, esses presbíteros, esses homens de Deus, consideravam variáveis de acordo com os textos absolutos. Então, eles tinham o que julgavam os textos absolutos, e esses textos absolutos julgaram os textos secundários. E a partir desses secundários, eles diziam, esses aqui são variáveis. Não há coerência total. E ali, pelo um selo do Espírito de Deus, se fecha o cânon bíblico. E por que não é contraditório? Porque Deus não pode ser vítima. Aí as pessoas dizem, mas foram homens. É claro, você queria que fosse o quê? Um dinossauro? Abrindo mão de historicidade e de um conceito científico, para mim a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, justamente porque Deus inspirou homens a escrita. Porque revela a associação do nome santo de Deus com o objeto do amor de Deus, que é a humanidade. Então, se fosse Deus escrevendo, era Deus se impondo. Mas se é Deus inspirando, é Deus criando a boa nova junto conosco. Então, para mim, não é contraditório. Nem um pouco. O apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Você quer o quê? Fosse um fantasma, um dinossauro? Como é o nome do camarada lá? Chico Xavier? Eu chamo de Charles Xavier, mas é do X-Men, né? É isso? É isso que você quer? Entendeu? Não, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Essa é a beleza do Evangelho. Deus associado em amor ao seu povo e criando junto a história. Mas vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, você não precisa de mais nada. Você não precisa nem dos livros. Se ocupe com a Bíblia para sempre, você já será um pleno cristão. Um pleno adorador, um pleno filho de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Ou seja, a Bíblia tem um objetivo, a Bíblia tem uma missão, a Bíblia tem um destino. Para. É a mesma coisa de Efésios 4:11. Os dons têm um destino. Para que cheguemos? E a Bíblia também tem um destino. Eu concordo que a Bíblia ela não é eterna como fundamento doutrinário. Ela é eterna como palavra de Deus. Palavra pensada, sentida e revelada por Deus. Ela é eterna nesse conceito. Mas ela não é eterna na aplicação doutrinária. Ela tem de maneira temporal um destino. E qual é o destino? Que o homem de Deus seja apto,
plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, aos Colossenses e Filipenses, dizendo: eu me esforço para apresentar todo homem perfeito. E é perfeito mesmo. C.S. Lewis disse isso. Quando a Bíblia diz que Deus quer que você seja perfeito, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Pedro diz isso em uma das suas cartas. Para que não sejamos infrutíferos e defeituosos em nada. Aí ele vai falando de uma progressão de envolvimento com Deus, sua palavra, o amor, a fraternidade, a fé, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Então, por que a palavra não é uma sugestão? Porque Deus precisa transformar você, gente. E Deus não transforma você por osmose. Deus não transforma você por esoterismo, entendeu? Vou me esvaziar. PMA, né? Pensamento mental positivo. Não, irmão, Deus não mandou você se esvaziar. Deus mandou você se encher. Romanos 12, lembra? Esvazia a mente. Não, encha a mente. Nós somos uma religião do livro. Porque o livro é a doutrina pela qual Deus deseja nos transformar. Por isso que ela não está sugerindo. Por isso que ela não está opinando. Ela está dando um veredito. Ela está dando um decreto. Ela está apontando um destino. Basicamente, a Bíblia está dizendo: obedeça ou morra. Simples assim. E ela está dando o caminho da vida, desde o Antigo Testamento ao Novo. Obedeça para viver. A Bíblia é o antídoto de Deus à nossa condição de rebelião contra Ele. É por isso que a nossa igreja faliu, irmão. Por isso que a gente está cheio de autoajuda sem a ajuda do alto. É por isso que nós, pregadores, nem nos emocionamos mais com as escrituras, já sabemos de cor. O povo está raso, qualquer coisa serve. Só dá uma gritada no meio da pregação, o povo já acha que é unção. Martinho Lutero diz: eu posso ver chover milagres todos os dias. Mas no fim ficarei com as escrituras. Mas hoje não, a gente quer um manto, a gente quer um revelamento. Não que tenha problema, irmão, é bom, faz parte. Mas no fim, eu, Anderson, ficaria com a Bíblia. Rejeitaria todos os sinais, ficaria com a palavra. Se os sinais não concordam com as escrituras, eu fico com as escrituras. Porque se eu ficar com a experiência e essa experiência não me dá um apontamento de destino, não sintetizar esse sinal, esse dom, esse revelamento, essa profecia, essa cura, esse manto, esse nébias, vai me levar para onde? Mas a palavra eu sei para onde vai me levar. Como cantou Leonardo Gonçalves, mas cantou a música dos Arrais. A palavra ilumina o caminho de volta ao lar. Ouve quando chegar em casa, Leonardo Gonçalves, novo. É bom, irmão. Que canção, viu? Os Arrais estavam capa virada naquele dia. Aleluiados, camarada. Eu não sei se eu falei isso aqui. Falei num culto.
Me ofende tanto a não Bíblia na nossa religião moderna, que existem igrejas vívidas, mundo afora, em contexto de perseguição, que uma folha de Bíblia é honrada como se fosse a Bíblia toda. Me recordo que li um livro assim que me converti, que uma igreja na China só tinha 1 Coríntios 13, que era assim, um parto traficar uma folha. Até uma folha da Bíblia chegar aos irmãos, alguém corria risco de vida, é tráfico. O irmão dos Portas Abertas, qual é o nome dele? Tá velhinho já, gente. Hã? Irmão André, conhecido como traficante de Deus. Um dia, se não me falha a memória, foi na China, encheu uma Kombi ou um Fusca de Bíblia. Encheu, irmão. E ó, entrando no país. Quando ele vê a fronteira da polícia. Aí a polícia chinesa para, quando parou, abriu o carro e disse: para onde você está indo com essas frutas? Aí eu pergunto para você, sabidão, pós-moderno sabidão, que a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus. Você acha que o Senhor desceria dos céus ou enviaria um anjo seu dos céus para fazer com que os olhos humanos confundissem, pervertessem, para enxergar a Bíblia como fruta, se a Bíblia fosse um livro? Se a Bíblia fosse uma sugestão? Se a Bíblia fosse uma opinião? Deus diria: eu vou perder meu tempo? Não, mas Deus veio à terra e perverteu a mente, confundiu a mente, embaralhou a mente humana, dizendo: são Bíblias, veja frutas. Para onde você está indo com essas frutas? Até o irmão André escandalizou. Eu estou indo no orfanato, estou indo cuidar das crianças. Pode passar. Ô, gente. Eu acho que eu falei do pastor Mário Damais. Ele vai estar aqui esse mês na Igreja Batista da capital. Vamos lá ouvir. E num contexto, não lembro se chinês ou islâmico, chinês. Ele morou 4 anos na China. Demorou quase 4 anos para ele poder encontrar o primeiro irmão. E aquele irmão levar ele a uma igreja underground, que é a igreja escondida, a igreja subterrânea. Então eles dirigiram 45 minutos. O irmão escondeu o carro igual esconde um Batmóvel. A árvore assim, ó, botou embaixo da árvore já. Aí cobre com os galhos e tal. Desceu marido, mulher, as crianças e começaram a embrenhar na mata. Ele disse: se a mulher do cara e os filhos não tivessem junto, eu não ia. Porque sei lá, vai que, né? O cara me mataria. E eles pararam o carro, do carro andaram mais 45 minutos. Ele diz: eu me envergonhei, porque eu morava em Niterói e a igreja era 5 minutos da minha casa e tinha domingo que eu dizia, muito longe. Então ele falou: os irmãos se moveram 90 minutos para poder chegar na igreja. Quando chegou, era um antigo prédio comunista, coberto de árvore, destruído, depedrado. Quando abriram a porta, os irmãos, 300 irmãos chineses, adorando. Aí ele diz: adoração, o Mário diz, não tem idioma. Quando eu abri aquela porta, o Espírito estava lá. E os irmãos... Mas ele falou: o Espírito Santo não tem linguagem. Nessa hora você diz: Deus está aqui e acabou. Mas quando o pastor pegou o microfone, eu disse para o intérprete: o que é que ele está falando? E falou que tinha 2 famílias, uma feliz e com um bebê, e a outra muito triste com a Bíblia. E ele não entendeu o porquê da felicidade e da tristeza. Ele achou que a tristeza era um pedido de oração para alguém que morreu, e a felicidade vai apresentar a criança que nasceu. Mas quando ele perguntou ao intérprete, eles disseram: é o ritual da Bíblia. Como o ritual da Bíblia? Então espera que você vai ver. Aí passou o microfone para o patriarca da família, triste,
E ele orando, chorando, dizendo: Senhor, nos perdoe, porque nós só conseguimos ir de Gênesis a 2 Reis. E muito triste, trêmulo, decepcionado, ele pegou a Bíblia e deu para a família que estava feliz. E o Mário olhando tudo aquilo. A família triste fez uma maratona de leitura bíblica entre os filhos, marido e esposa de 5 horas da manhã até a exaustão, meia-noite e 2 horas. Dormiam mais rápido e acordavam de maneira ansiosa para continuar lendo a Bíblia. Mas eles só podiam 3 dias ficar com a Bíblia. E em 3 dias eles só conseguiram ir de Gênesis a 2 Reis. E a família feliz receberia a Bíblia, e aquela Bíblia só voltaria para aquela família depois de 3 anos. Porque uma Bíblia só era a Bíblia para toda aquela igreja. Aí vem um Zé Ruela no Brasil de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Não só me deixa irado, não só me deixa ofendido e decepcionado, mas me deixa extremamente violento. De ser igual o Capitão Nascimento, pede para sair, irmão. Pede para sair, bicho. Porque tem gente no mundo chorando. Eu acho que o nosso problema é liberdade demais. Sabia? De vez em quando Deus tocar um fogo é bom demais. É igual em Atos. O evangelho só se espalhou porque Deus liberou perseguição. Enlouqueceu Nero e Nero começou a queimar a gente em praça pública. Crente era poste na época de Nero. Nero pegava os crentes, crivava em estacas e acendia as ruas de Roma. Aí os apóstolos obedeceram Atos 1:8. Para a gente é liberdade demais. Eu tenho 10 Bíblias, entendeu? Hebraica, grega, judaica, moderna, linguagem de hoje, de ontem, de amanhã, atualizada, revisada. Liberdade demais faz com que a gente não julgue que a palavra é uma pessoa. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. Sabe por que relativizamos as palavras de Deus? Segundo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 26, é porque não somos povo de Deus, não somos ovelha. Jesus Cristo disse em João, capítulo 10, verso 26, vocês não ouvem ou não entendem as minhas palavras porque não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem, escutam a minha voz e me seguem. E ninguém as arrebata de minha mão. É por isso que eu sempre digo que ser evangélico não é garantia de muita coisa. Porque aquele que relativiza a palavra, está ouvindo o quê? Sendo que o Senhor está dizendo que tem uma voz. E a voz dele, como eu disse, de maneira adequada, nos foi revelada pelas Escrituras Sagradas. Sem Bíblia, tudo aquilo que podemos ouvir de Deus é fogo estranho, irmão. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses: não apague o espírito e julgue as profecias. Com que parâmetro?
Como que eu posso julgar profecia com subjetividade? Como que eu posso julgar profecia de maneira abstrata? Não. Só com preferência? Não, gostei. Não gostei. Não é esse tipo de julgamento. Quando ele diz julgue a profecia, o que ele está dizendo? Tenha conteúdo bíblico. Por exemplo, o Novo Testamento coloca o profeta e a profecia como aquele que exorta, edifica e consola. Então a profecia não era como o vidente do Antigo Testamento. É como uma comunicação do pai ao coração do filho, a partir daquilo que o próprio pai já está revelando ao filho. Mas como a gente tem maturidade para isso? Palavra, Bíblia. Porque até isso nós somos imaturos. Não há intercâmbio, intermediadores. Não faz sentido eu me comunicar com a minha esposa através de um intermediário. Não faz sentido eu me comunicar com um filho meu com um intermediário. Ou há falta de novo nascimento, ou há desvio do filho ao pai. Mas um cristão frutífero, obediente, adorador a Deus, a comunicação é essa. Se o Senhor está mandando eu julgar o que é dito, eu não posso julgar o que é dito com opinião. Eu só posso julgar o que é dito com Bíblia. Eu já falei isso para vocês. Ai, na época foi engraçado. Ainda é engraçado. Quando Deus pediu para a gente sair de Brasília e para Anápolis. Uma profeta de Deus. Assim. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. No bom português, o que Deus está dizendo? Segura a tua onda e não ultrapasse o que eu estou falando. Eu estou falando e você vai falar. Mas quando você falar, não se misture com o que você vai falar. Se controle. Quem imagina? Deus fala com você para falar com alguém. Aí você falou e a pessoa já começa a reagir. Aí você se empolga. Entendeu? Aí vai misturar o espiritual com a emoção. Por isso que eu sempre ouço palavras proféticas com sobriedade. Você nunca vai me ver. O profeta vem, irmão, desde o sonho profético até a palavra profética, irmão, eu creio eu creio em qualquer coisa. Pensa num cara fácil de crer, sou eu. Alguém na época chegou para mim dizendo que tinha um pastor herege no YouTube dizendo que as galinhas e os galos profetizaram e interpretaram. E perguntaram para mim se eu cria. Porque o povo tira por parâmetro a minha biblioteca, né? O pastor vai rir. Rio nada, irmão, eu creio demais. Se a minha Bíblia, que eu leio, diz que um peixe engoliu um homem, que um jumento falou, que dificuldade eu tenho de crer que uma galinha fala e um galo interpreta? Se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu o homem, irmão, eu creio. Me transformou até na capa. Se tivesse escrito, uma sardinha engoliu Jonas. Eu ia dizer, uou, irmão. Como, não sei como foi, entendeu? Mas que top, é verdade, foi isso. Mas eu escuto assim, ó. Que eu sou filho, eu nasci de novo, eu amo a palavra, eu estou me comunicando com o Pai. Então, quando vem, eu guardo. Pensa nas coisas mais loucas que eu já ouvi na minha vida. Eu posso até dizer, não faz sentido. Mas eu pego e engaveto, guardo. E lembro, irmão, de 1 ano, 2, se perguntar para mim, eu guardo tudo.
Porque eu quero ser transformado em quem eu fui criado para ser. E por que esse texto de Hebreus faz sentido? Porque hoje as pessoas progressistas, liberais e tal, elas querem colocar toda a ênfase da interpretação do Evangelho na pessoa de Jesus. É isso, mas também não é isso. A Bíblia toda é o Evangelho. A Bíblia toda é a graça de Deus e o conselho de Deus. Jesus Cristo é o mediador, Jesus Cristo é o expiador, Jesus Cristo é o Filho, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. Mas tudo que foi dito é Deus dizendo. Tudo que foi dito é Bíblia, tudo que foi dito é Evangelho, tudo que foi dito faz parte da progressão para que a plenitude da revelação fosse o Filho de Deus. Então, quando Jesus se apresenta como revelação total e exata, Deus não está contradizendo a sombra. Paulo disse, o escritor de Hebreus disse que a lei é sombra. Mas é sombra, irmão. Jesus é o objeto exato e a lei, a Bíblia toda é sombra. Ou seja, é uma projeção exata. Jesus é o exato, mas tudo é sombra de Cristo. Então, Jesus, como a revelação central da nossa fé, não anula o mosaico, não anula que todos são cooperadores, não anula que todos carregam a porção mínima da verdade que coopera com a verdade máxima, que é Jesus. Então você não pode colocar Paulo em contradição com Jesus. Você não pode colocar Davi, Moisés, a lei em contradição com Jesus. Porque nem Jesus fez isso. Até o apelo do Cristo na cruz é um escrito de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? É Davi. Por isso que o próprio Cristo diz, é aqui que está um perigo danado, irmão. Por isso que eu disse que Jesus, como chave hermenêutica, só é bom para gente de Deus. Gente madura, gente equilibrada. Gente desequilibrada é uma tragédia. Fui falar isso e esqueci o que eu queria dizer. O que eu estava dizendo? Hã? Ah, é verdade, esqueci da profecia de Anápolis. Passou um camarada lá na minha casa e disse, vamos ali montar um ventilador para uma pastora? Bora. Irmão, quando eu cheguei na igreja da pastora, humilde, né, favela, tal, banco de madeira, um barraco de madeirite, pá, mó arrumadinho, de chão, batido. E eu lá montando o ventilador para a pastora. Aí a pastora começou a entrar no manto, lá no fundo. Quando eu olhei, ela pegando lá, meu amigo, pegou pela mão e já no unção do Robocop, do giraia, do helicóptero, né? Que Deus tem um casamento, que Deus tem um carro, que Deus tem uma casa, que Deus tem uma moto. E ele, ó, junto, né? Aí eu montando lá, dizendo, vai dar ruim, muito ruim para mim. E orando lá, montando, dizendo, Senhor, que ela não venha para o meu lado, que ela não venha para o meu lado, não venha para o meu lado. Aí minha visão periférica, a bicha velha vindo na minha direção. E a minha atitude interior ela tem 70 anos, a Bíblia manda honrá-la como uma mãe, então ela vai falar absurdos. E eu tenho que ficar sorrindo. Aí ela chegou perto de mim e disse, filho meu, eu falei que ia dar ruim. Tu conheces o mistério de Naamã? Eu falei, eu disse que ia ficar ruim. Aí eu disse, conheço o mistério de Naamã. Quantas vezes Naamã desceu nas águas? 7. Eis que o Senhor te diz,
que dos pés à cabeça tu vai ficar leproso. Teu corpo todo vai ser uma ferida em carne viva. Quando tu deitares em tua cama, tua pele ficará grudada no teu cobertor. E um dia, quando tu fores tomar banho, depois de 7 meses, que é o manto do Senhor na tua vida, assim como Naamã desceu 7 vezes as águas, você vai ficar 7 meses leproso, e depois de 7 meses você vai tomar banho, decantará maraia súbia. E quando você estiver tomando banho, a sua pele vai cair toda. E a partir desse dia, uma nova pele, rosada como de um bebê, nascerá. E tua aparência vai glorificar a Deus. Sacantarabaçu e anderrai. Tu recebes. Aí eu falei bem assim, como eu escuto sem desonrar? E eu assim, ó. Ô Senhor, eu estou concordando, será que eu estou pecando? Mas eu falei, se eu falar a verdade, vai ferir a irmã, né? E era uma senhora. Eu falei, não tem nem como. Ela já está viciada. É o vício dela, entendeu? Ela não consegue viver mais sem aquilo. Ela não consegue voltar para a sobriedade da palavra. Ela não consegue mais abrir a Bíblia num culto e pregar só o que está escrito. É viciado para ela e é viciado para o público dela. Pega um verso, lê, mas daqui a pouco vai para o giraia, entendeu? Então não quis, em todo temor de Deus, ferir aquilo. Aí eu, irmã, eu estou no horário aqui, eu tenho que ir, glória a Deus, aleluia, o ventilador está funcionando. Aí eu saí. Quando eu saí, o bonitão veio e disse, você não recebeu não? Eu falei, tu é bonito, né? Tu recebe casamento, casa, carro e quer que eu me ferre todo. A lepra é minha, mas a casa é tua. Aí eu chamei ele e disse, mano, é o seguinte, Deus tem filhos, mano, Deus é pai. Deus só me pega de assalto se eu não nasci de novo, eu sou rebelde. Mas eu estou pagando um preço danado em adoração, eu amo o meu Deus, eu sou um adorador e eu amo a sua palavra. Então, eu acho que Deus falaria comigo, e eu acho que Deus, revelado como Pai em Jesus, tinha um método melhor. Se a minha aparência fosse um problema para ele, eu já vi testemunhos de transexuais, travestis, dormir com prótese e acordar sem. Eu já ouvi testemunho de gente com tatuagem terrível e tomar banho e a tatuagem dissolver em banho. Deus é Deus, Deus pode chegar. Se eu sou um problema para Deus, Deus pode, só fazer isso aqui enquanto eu durmo. E eu acordar e dizer, gente, cadê essa tatuagem? Mas caramba, que... Eu falei para ele, eu não sou um estranho ao meu pai. Tu tá doido atrás de uma palavra, entendeu? Eu não, eu tô no leme do barco, e o leme do barco é a palavra. Então é tão provável que 12 anos depois esse cara não está na fé e eu sou pastor. Porque ele ficou lá no revelamento e eu disse, não, é bom, é bíblico, mas o leme é a palavra. Porque quando o profeta falar o que não está escrito, eu tenho base para dizer, ô irmão, isso aqui é Deus, mas isso aqui você ultrapassou, que a Bíblia diz isso. Mas se você achar que a Bíblia é uma sugestão, qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde está indo, porque a palavra não está guiando, qualquer coisa serve. Vamos lá, para a gente encerrar. Hebreus 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se
tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse texto não pode ser usado para dizer que, ao fato de Deus nos falar agora exclusivamente, nos falar especificamente pelo Filho, Deus nos está falando exclusivamente pelo Filho. Não sei se dá para você entender isso. Deus não nos está falando especificamente pelo Filho, mas não nos está falando exclusivamente pelo Filho, a partir da sua revelação, desde que a Bíblia é toda a Bíblia. Então, Deus tem uma revelação exata de si mesmo por meio de seu Filho, mas todos continuam revelação de Deus, mesmo que inexata na totalidade, porque são sombras. Mas não porque é sombra, deixa de ser verdade. Sua sombra é uma mentira? Sua sombra é uma mentira? Então não é porque os irmãos que foram usados por Deus ao longo da história são a sombra que eles deixam de ser verdade. Jesus é uma pessoa e pessoa tem sombra, ele não é um fantasma. E a sombra de Jesus é o que a gente vai ler aqui em Atos capítulo 20. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Portanto, lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, porque não deixei de proclamar-lhes todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Aquela versão diz o plano. O escritor do livro é Lucas, mas Lucas aqui está expressando a fala do apóstolo Paulo. Paulo diz: eu estou inocente do sangue de vocês, porque eu sou pregador de todo o conselho de Deus. Eu não sou pregador de um evangelho customizado, eu estou pregando todo o conselho de Deus. E o que é todo o conselho de Deus? Deus todo para o homem todo, o homem todo em pecado, precisando do evangelho todo para sair desse pecado. Para nós, hoje, o conselho todo é Gênesis a Apocalipse. Porque esses homens não estavam na balada quando foram inspirados. Esses homens não estavam bêbados, esses homens não estavam vivendo de qualquer maneira, esses homens estavam vivendo para a glória de Deus. Ou seja, é a mesma coisa da mulher pega em flagrante adultério. Aí chegam os fariseus e dizem: Moisés disse que essa mulher precisa ser morta apedrejada. É aqui que se encaixa o que a gente pode chamar de revelação, ok? Mas não é porque temos uma revelação que o fundamento moral daquela palavra está equivocado e carece de uma nova interpretação. Não, é que a palavra tem uma alma, ela tem um âmago, e a revelação é entender a profundidade do que estava na mente de Deus, quando ele inspirou o que ele inspirou. Não só Jesus Cristo tinha o que dizer sobre o que Moisés escreveu, como Jesus poderia dizer que o que Moisés escreveu é ele mesmo. Então Jesus poderia dizer: o que ele escreveu sou eu estava sobre ele, dentro dele, na mente dele, na mão dele, na pena dele. Para de brincadeira, mané. Eu sou o que Moisés escreveu. Mas Jesus traz o rema, diz: agora como veio a expressão exata, para você entender de maneira mais adequada o que foi dito, atire a primeira pedra se você estiver sem pecado. Então o que eu disse não é para legitimar o homicídio de alguém, mas para proclamar a ira de Deus contra o pecado e chamar o pecador ao arrependimento. E se ela está arrependida, ela foi absorvida. Agora eu pergunto a você se você é tão santo ao ponto de desejar matá-la. Se você for, mate-a. Se você não for, entra na fila junto com ela, que eu estou irado contra
você como eu estava com ela. Mas agora, nesse exato momento, ela está arrependida e o boleto dela foi pago. O seu não. Aí eles foram lançando as pedras, porque estava todo mundo cheio de boleto. É aquilo que eu sempre falo, a simetria, né? O gay vai pro inferno. Aí tá aqui vendo um pornozinho. Entendeu? Aí Jesus dizendo, é? Aqui é uma questão que eu resolvo. Aqui também é outra questão que eu resolvo. Qual que você quer que eu resolva primeiro? Porque não tem como você atacar o outro tendo teto de vidro. Todo o conselho de Deus. Se fosse assim, irmão, na Nova Jerusalém não haveria 12 colunas para os apóstolos. A promessa não seria o trono de Davi para sempre. Então, olha que magnífico, irmão. O reino de Deus é um mosaico, não é uma anarquia. Jesus não veio para dizer que estava todo mundo errado. Ele dizia, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E quando Jesus diz, eu cumpro a lei, Jesus Cristo não está dizendo que te livra de obrigações. Ele está dizendo, eu sou a lei agora. E para você estar em paz com Deus, você agora tem que me cumprir. Agora você tem que andar nos meus critérios. Agora você tem que andar, olha só, como a graça não é o patrocínio de Deus às tuas escolhas. Porque se fosse em Mateus capítulo 5 e 6, o Senhor não elevaria o nível, dizendo que o adultério emocional, que é a fuga mental das nossas fantasias, não seria um pecado. Ele diz o que a lei diz: não adulterarás. Porém, eu digo, se você romanticamente viajar na sua mente com qualquer mulher, você já está em pecado. Nem precisa concretizar o fato. Aí eu não sei porque esse povo maluco quer falar de graça de Deus no diminutivo, sendo que a graça é perturbadora. A lei não estava preocupada com aquilo que eu pensava. A lei estava preocupada com aquilo que eu fazia, não podia adulterar. Mas Jesus está dizendo que a graça no Novo Testamento não só investiga meu comportamento, como investiga o meu homem interior. Então é terrível viver com Jesus. É melhor ser discípulo de Moisés, porque Moisés regula o hábito. Jesus regula o interior. Eu não entendo, sério mesmo. É melhor ser dizimista, porque dizimista é hábito. Porque Jesus não quer dizimista, não. Para Jesus, dizimista é um blasfemo. É sério, pastor Ana? Sério. Porque para Cristo, Ele quer que aquele que entendeu o Evangelho comece onde o discípulo de Moisés parou. Se você é menos que um discípulo de Moisés para Cristo, blasfêmia. Se Deus moralmente pediu para Moisés estabelecer um critério aos seus discípulos, por que você acha que o Filho de Deus crucificado aceitará de você algo menos do que o discípulo de Moisés deu para Moisés? Em qualquer esfera da nossa santidade, moral, sexual, familiar, financeira, seja lá qual for. Jesus está dizendo, olha, o que eu espero de você começa onde o discípulo de Moisés parou. O discípulo de Moisés desceu nesse ponto aqui, ó. Você vai pegar um ônibus aqui. Se você pegar o ônibus antes do ponto que ele parou, você não está entendendo o que eu estou querendo ensinar para você. Então, por isso que eu amo, irmão, ó. A Bíblia toda, para o homem todo. O Evangelho todo, para o homem todo. E o Evangelho não começa no Novo Testamento. A graça não começa no Novo Testamento. Tudinho, irmão. Tudo, 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 tudo. Você quer entender a igreja hoje? Lê os profetas. É surreal, irmão. Só muda
o tempo histórico. Só muda o tempo histórico. É espetacular. Você fala, meu Deus, parece ser a vivo por ti. Se você lê Isaías, se você lê Jeremias, se você lê Oséias, meu Deus, parece o que está acontecendo. Meu Deus, parece aquele escândalo que eu vi na TV. Está tudo lá. Qual foi, Rômulo, o salmo que a gente leu hoje à tarde? 73. Não foi? A gente estava num discipulado hoje à tarde com o Rômulo. Aí ele foi ler Salmo 73, chorou pra caramba. Eu falei, esse cara é crente, irmão. Só chora com Bíblia quem é crente. E a gente estava conversando sobre o que dá certo e o que dá errado. Foi a frase que eu procurei. Quem estava aqui no culto de domingo? Foi aquilo que eu tentei procurar e não achei, lembra? Aí hoje a gente achou uma frase do Bonhoeffer que disse: a causa de Deus nem sempre é de sucesso. Nós realmente podemos ser mal-sucedidos e ainda assim estar no caminho certo. Olha que doideira. Isso ele falou na década de 40. Nós estamos no século 21 e ainda é verdade. E Davi? E agora eu encerro de verdade. Davi disse no Salmo 73. Não abre não, só ouve. Eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fosse dono dos céus. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam os perversos, como desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que eu mantive um coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prospera. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim eu entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Serão destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante aos teus olhos. Devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduze a um destino glorioso. Quem mais eu tenho nos céus senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. E o que a gente estava conversando hoje à tarde?
nem sempre tudo que dá certo é certo. E nem sempre tudo que está dando errado dará errado para sempre. É o que a gente pregou no domingo. É saber se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. Mas olha aí, nós olharmos para a prosperidade de alguém que nós vemos que blasfema contra Deus e dizer, vale a pena ser íntegro? Vale a pena ser puro? Eu estou fazendo o certo e a minha história é de derrota, ele está fazendo o errado, a vitória dele é de sucesso. É porque Deus gosta de rir. No fundo, Deus gosta das pegadinhas do João Kleber. Ele gosta de esticar a corda para quem vai usar essa própria corda para se enforcar. Porque no fim, ele usa tudo, o bem e o mal, o ímpio e o justo, para a sua própria glória. Deixa aí, rapaz, só estou dando corda. Mas quando eu puxar, quem me resiste? Olha como que o Senhor é engraçado. Senso de humor terrível Deus tem. Ele sabe que o traidor é traidor e o traidor é tesoureiro e apóstolo, irmão. Senso de humor. 3 dias depois que Pedro nega, Pedro é ordenado o primeiro pastor da igreja evangélica. Deus só pode ser bem-humorado. Porque no fim, só há uma síntese. A glória do nome dele. Aí que vem o falso mestre, vem os sinais, as maravilhas. Meu Deus, aquela igreja está certa, ela está cheia. Meu Deus, aquele pastor está certo, ele cura. Não, irmão, é tudo corda. Toma corda. Toma. Vá. Ah, quando eu puxar a negada. Pedro disse, né? Ai daquele que julga que a vinda do Senhor é tardia. Ele diz, o juízo de Deus vai começar pela sua casa. E vá. Vá levando. Quando eu decidi levantar, tô rindo. Tipo você, quando você volta para casa, você vai dormir, você não entra no Instagram para ver as piadinhas do dia, tiririca, moção, aqueles videozinhos engraçados. Deus fica assim olhando para a terra, ó. Aí vai passando a timeline. Não, Anderson. Hoje pecou lá e fingiu que não pecou. E é pastor, com um anjo assim do lado. Ó o que ele fez com a mulher dele. Só dando corda. Mas ele diz, quando eu levantar, pode correr, viu? Quando eu não achar mais engraçado o que você está fazendo, comigo, com a minha casa, com o meu reino, com a minha palavra, eu levanto. Você vai ter que pagar o boleto. Por isso que eu disse domingo, não há coisa mais nobre para nós, crentes, que Mateus 5,9. Bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. É a única coisa que eu não quero ficar sem. Eu fico sem qualquer coisa. Mas eu não consigo ficar sem uma visão clara de quem Ele é. Do que Ele espera de mim. Do que está no coração dEle. Pensa num sofrimento, da gota serena, como diz na minha terra. Habita meu coração, minha mente. Eu fico enlouquecido até se tornar claro para mim que está no coração dEle. O que tu queres? É a única coisa que me importa. Perco tudo que for possível perder. A única coisa que eu não quero é a sintonia. O que tu queres? E a única coisa que me traz luz, trilho, palavra. Se essa palavra for relativa para mim, que parâmetro eu tenho de comunhão plena com Ele?
Como que ele me equilibra? Como ele me confronta? Como ele me transforma? Como ele me puxa para a sobriedade? A única corda que Deus tem para jogar para você no fundo do poço é a sua palavra. Eu gosto, eu não respondo ninguém, mas eu vejo quase todas as mensagens. É tão magnífico. Hoje eu devo ter recebido umas 10. Obrigado. Eu coloquei em prática. Eu ouvi tal pregação e pimba! E meu casamento, ou minha família, ou minha finança, ou minha masculinidade. Eu ouvi seu testemunho e pá! Irmão, o meu testemunho eu dei com tanto desprazer. Olha como que a palavra de Deus é ungida por si mesmo. Eu ia pregar, aí o pastor disse, conta teu testemunho, eu detesto falar de mim. Irmão, foi um desprazer tão grande, ainda eu lembro, foi em Florianópolis. Aff. Não quis. E ó, mas a palavra de Deus é poderosa em si mesmo. Essa pregação está no YouTube, já passou de 1 milhão de visualização. E é a que mais produz testemunho até hoje. Ou seja, a palavra de Deus, quando é aberta, não precisa da empolgação do pregador, só abre a Bíblia, irmão. E a palavra é poderosa por si, a palavra é ungida por si. Pregador lá dizendo, eu não quero, e Deus falando, e eu com isso? A minha palavra é meu filho, abra ela e o leão sai da jaula. Spurgeon falava isso. Deus não quer advogados, Deus quer testemunha, só abre a Bíblia. É como tirar o leão da jaula, ele disse. Ninguém precisa defender um leão, o leão defende a si mesmo. Abre a Bíblia e o leão salta. Por isso que ela tem que ser falada toda, por isso que ela tem que ser falada sem recorte. Com recorte o leão não é leão, com recorte o leão vira gato. Você tira a potência. É como Tim Keller disse, a pós-modernidade acha que Jesus é um cara legal, mas ninguém mata cara legal. A gente só mata ameaças. Então Jesus não morreu porque é um cara legal. Jesus não morreu porque é um cara bom, porque ele disse, o único bom é o Deus, o Pai. Jesus morreu porque era uma ameaça. A nossa, ao nosso ego e ao sistema do mundo. Você não mata, cara, gente boa. Porque gente boa é político. Entendeu? Você mata uma ameaça. Jesus não era desconforto só para os religiosos. Jesus é desconforto para todos nós, porque ele está nos chamando. Venha nascer de novo. Venha ter uma metanoia. Venha mudar o seu rumo, venha mudar o seu destino, venha mudar o seu caráter. Saia do foco da ira de Deus. Então Jesus não veio fazer você evoluir. Jesus não veio fazer você ser a melhor versão de si mesmo. Jesus veio matar você. Porque sem ele, você não vale nada. Ele é o seu melhor ângulo. O profeta Jeremias diz que sem Deus nem para fezes nós prestamos. Falei isso domingo, né? Arrumei base bíblica para o Jackson Jacques. Seu bosta. Está lá na Bíblia. Nem para bosta você serve. Está na Bíblia, irmão. Domingo eu vou trazer o versículo. Nem para estrume você serve. Deus é o nosso melhor ângulo. Ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Eu sou a videira verdadeira e vocês são meus ramos, meus galhos. Então o que há de bom em você começa em mim. Então ele não está sugerindo nada, irmão. Ou você morre para nascer de novo, ou você vai ficar nessa ilusão, nesse holograma, nessa sensação momentânea de que está tudo bem. Irmão, você não vai perder nada. Se a Bíblia for totalmente a palavra de Deus, você não perdeu nada. Mas se você achar que a Bíblia é parcialmente a palavra de Deus,
você perdeu tudo. Foi a minha conversa com um pastor em Curitiba. E ele diz, na minha igreja, segundo casamento é um problema. E a gente discute muito, né? Sobre essas questões. Aí ele diz, se eu tiver errado, eu só impedi as pessoas de serem felizes. Mas se você tiver errado, muita gente vai para o inferno. Diga. Então, falando do absoluto e do relativo, é isso. Vindo para a palavra, é isso, entendeu? Se for totalmente, não perdi nada. Mas se eu ficar nessa, moderna, perdi tudo. Porque relativizei o que não podia relativizar. Neguei o que não podia negar. Abri mão do que eu não poderia abrir mão. E como eu disse no início, como eu não estou querendo esconder nada, vem em mim todo, me investigue todo, me confronte todo, me vasculhe todo. Como Davi disse, eu guardo a tua palavra no meu íntimo para não pecar contra ti. Isso é muito bom quando o crente ama as escrituras sagradas, qualquer comportamento dele já desperta nele um versículo que impede ele de uma estupidez qualquer. Quando ele não tem a palavra, ele até titubeia, entendeu? Mas quando ele tem a palavra... Olha que interessante. Ontem uma intercessora minha de São Paulo me ligou. Eu ri com o pastor Flávio, né? Falei, é isso, irmão. Você tem a palavra para avaliar a profecia, mas a profecia também é Deus e é bíblica, entendeu? Minha intercessora, uma delas ligou ontem dizendo, ei, um cara da política e da política evangélica vai entrar em contato com você nos próximos dias para se envolver com seus projetos. Não é Deus. Aí o pastor Flávio falou, olha, político fulano de tal ficou sabendo, quer sentar com você. Aí eu falei, eu sento, mas já toma aí a lapada. Não é Deus. E não vamos abraçar. Mas a gente senta. Diga aí, querido. Não, porque eu vi, bababá, 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 e quando falar o que fere o que está escrito, e o que está escrito está dentro, e por estar dentro é valorizado, entendeu? É fundamento moral, é fundamento de comportamento, vai dizer, como foi bom falar com o Senhor, tá bom? Mas isso é uma contradição para a minha vida, é uma contradição para a minha fé, para a sua também, que você é evangélico. Aí não sabe, né? Na situação você vai saber o que você vai dizer, né? Mas olha como é maravilhoso o reino. Só falha quem quer, só cai quem quer. Abraça o todo. Não abraça o que você quer, abraça o todo. Abraça o todo. Porque Deus tem compromisso com aquele que está abraçando o todo da fé, que está abraçando o todo da palavra. É enganado quem quer, tropeça quem quer. Deus está aí. A palavra está aí.